De inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. 15h04, está no ar, Comunidade em Ação. Hoje, que não é o Wilson Brasil, aqui Dilson Bebê com você até as 16 horas. E também com ele aqui na bancada, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, você, ouvinte da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Você está na sintonia do programa Comunidade em Ação, o programa onde você tem voz. Muito bem, é isso aí. Quero aqui agradecer a sua companhia, a sua audiência, aqui mais uma vez aqui no Comunidade em Ação, hoje 5 de novembro de 2024. E vamos às principais manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Manchetes dos principais jornais do país. E vamos às principais manchetes dos jornais do país, começando com a União da Paraíba, parceria com a China. O governador anuncia a criação do Centro de Ciências do Espaço. Folha de São Paulo. Haddad se reúne com Lula e ministro da Educação, Saúde e Trabalho para discutir corte de gastos. O Estado de São Paulo, eleição sem favorito põe Estados Unidos e o mundo em encruzilhada. Valor Econômico de São Paulo. Em cenário de incerteza, Estados Unidos escolhem presidente. O dia Rio de Janeiro. Empregos e estágios, saiba onde estão quase 7 mil chances na reta final do ano. Correio Brasiliense. O mundo à espera do voto nos Estados Unidos. Estado de Minas, o mundo de olho nos Estados Unidos. 0 Hora Rio Grande do Sul, costumes e economia pautam disputa acirrada pela Casa Branca. Diário do Pernambuco, escolas municipais do Recife iniciam matrículas para 2025. Jornal do Comércio Pernambuco, o olhar no mundo nos Estados Unidos. E finalizando aqui, à tarde, Bahia, Salvador cedia debates sobre clima e cultura. Muito bem, essas foram as principais manchetes dos principais jornais nesta terça-feira, dia 5 de novembro, aqui no nosso país e aqui também na nossa região do Sudoeste, aqui na Bahia, em Vitória da Conquista. Marcões, pelo menos aqui, 15 dessas matérias que eu li aqui, praticamente 8 foram falando da eleição hoje nos Estados Unidos, né? O que você acha? Como é que vai ser essa eleição hoje? O que a gente pode esperar? Olha, segundo as pesquisas, as opiniões, os analistas, as pessoas que têm um conhecimento mais profundo do assunto e que estão mais inteirados aí da pauta, eles têm pregado aos quatro ventos que é uma eleição disputadíssima, uma das mais acirradas da história. E daí também porque existe um questionamento na sociedade por conta de por conta do perfil dos candidatos e dos partidos dos quais eles fazem parte. Então, é uma eleição sem dúvida que nos Estados Unidos, por que chama a atenção tanto assim em tantas matérias de jornais? Porque é uma eleição que traz uma convulsão no mundo, né? Hoje os olhos não só apenas da imprensa brasileira, mas os olhos do mundo hoje estão voltados para os Estados Unidos. De agora até a madrugada da próxima quarta-feira aí, né? Ou seja, até amanhã de manhã,
a expectativa é enorme, visto que tem várias situações aí em jogo, como, por exemplo, essa questão das guerras, Rússia contra a Ucrânia, não é? Certamente, cada lado ali dos candidatos, dos candidatos ali, eles têm um ponto de vista. O Trump já pregou, para quem quisesse ouvir, que antes dele assumir, em caso de vitória, a guerra já vai ter um desfecho, já terá um desfecho. Essa eleição, a votação termina hoje, mas a decisão final é lá para meado ainda de janeiro, em que os desdobramentos, né, por causa que o rito lá é diferente do nosso aqui, é totalmente diferente, então tem várias etapas e a última etapa culmina lá para o meado de janeiro ainda. Mas ele já pregou que antes disso já terá um fim, desfecho. Já terá um desfecho, né, entre essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí nós temos hoje esse conflito lá no Oriente Médio também, que certamente, tanto que quando as manchetes aí, entrevista aí, os telejornais entrevistam pessoas de outras nacionalidades lá dentro dos Estados Unidos, e a posição que eles têm, o sentimento que o povo judeu que está dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos tem para com essa eleição, e eles apoiam a pessoa do Trump. Já a pessoa da Câmara, a gente vê essas pautas que hoje estão aí em dias, na moda, né? Essa questão dessa questão de divisões étnica, racial. Como eu não consigo surfar muito nessa onda, porque para mim só existe uma raça, eu sou ser humano. Eu não consigo ver que ninguém é preto, que ninguém é branco, que ninguém é alto, que ninguém é baixo. Para mim é ser humano. É indivíduo, é ser humano que precisa ser respeitado como tal. Claro. Se hoje eu apoio a causa animal, para proteger os animais que se dizem que são indefesos e irracionais, o porquê então eu vou diferenciar entre meu irmão que é branco e meu irmão que é negro? Para mim todo mundo é um só. Somos filhos de de um único pai. Eu sou fruto de uma única árvore genealógica que chama-se Deus. Eu sou adepto ao criacionismo, não sou adepto ao evolucionismo, até porque discutindo sobre as questões raciais aí, a gente não pode falar muito sobre o racionismo, o evolucionismo, porque o evolucionismo diz que eu sou descendente de macaco. No entanto, se alguém me chamar de macaco, eu tenho o direito de processar. Meu pai chamava Lorival. E se as pessoas me chamarem de Lorival, tal qual chamam minhas filhas de Marcondinha, não tem problema nenhum. Mas é porque, então, se eu sou, segundo os evolucionistas, descendente de macaco, se eu for chamado de macaco, é ofensa. Então, se eu fosse chamado pelo nome do meu pai, do meu avô, não tem problema nenhum. Eu pelo menos não me ofendo. Então, assim, são pautas. Essa questão do aborto, essa questão da legalização, da permissividade aí, da abertura para uso do comércio de drogas e tantas coisas. Essa questão da imigração ilegal. Então, tem muita coisa. A economia, na área da economia, rapaz, nem se fala. Porque a gente sabe que a capital do capitalismo, né, a sede do capitalismo, o centro do capitalismo é os Estados Unidos. E até que me prove o contrário, até porque, de repente, é porque eu nasci no capitalismo, me criei no capitalismo, então eu não bebi de outra fonte. Então, para mim, hoje, dos dias que, por ser um ser biológico, que acredito no desenvolvimento, no crescimento, eu sou adepto ao capitalismo. Eu sou capitalista. Porque eu entendo que a pessoa deva ganhar pelo que ele produz.
E não sem estar inserido em um grupo, e um grupo dizer que cruza os braços, o outro dizer que soa até a camisa grudar nas costas, e quando for no final do dia ratear em partes iguais entre quem trabalhou, quem produziu e quem nada fez. Então eu sou capitalista. E quem concorda com isso, que a pessoa deve ganhar pelo que ele produz, é capitalista. E os Estados Unidos é capitalista. Até quem inventou essa coisa aí, um tal de Karl Marx, vê se ele abria mão do lucro, vê se ele abria mão das benesses do capitalismo. Então, e eu vejo hoje professores, doutores, principalmente nos centros acadêmicos aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil afora, pessoas que se professam ser membro de partidos denominados de comunista, mas não abre mão do lucro, não abre mão do bom salário que o sistema permite, faculta que ele ganha pelo posto que ele alcançou, seja profissional ou seja político. Eu já chamei pessoas que são adeptos ao comunismo para juntar o que ele tem com o que eu tenho e nós dividirmos em partes iguais, e ele falou que não estava correto. Ou então, como é? Já que é para sermos na teoria, no blá blá blá, no discurso, vamos também ser na prática. Então, os Estados Unidos é isso. Né? Que a gente sabe que existe muitos comunistas, socialistas aqui no Brasil, que não abrem mão de um celular de última hora ou de última geração, de uma grife internacional e de coisas e das benesses que são produzidas pelo o sistema capitalista. Você acha que o dólar está com os dias contados? Não. Em termos de que ele fracassar? Ele se enfraquecer? Ele se enfraquecer. Não, porque é o seguinte, o capitalismo, ele é um sistema que ele se auto-reinventa, certo? Quando ele começa a entrar em colapso em alguma situação, ele vai lá e se readapta. Ele se readapta ao sistema. Mas isso você está falando do próprio Estados Unidos. Isso, do próprio... E dos países fora... Que como essa reunião da BRICS mesmo, que tenta, que fala... Não adianta não, porque nem o euro conseguiu. Você vê o euro, se você observar monetariamente falando, financeiramente falando, para comprar um euro, você precisa ter mais do que para comprar um dólar. Sim. Mas a moeda que tem a supremacia mundial é os Estados Unidos. O real, quando nasceu... lá pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e que o governo era Itamar Franco, o real chegou, um dólar chegou a valer 75, 77 centavos de real. Certo. Mas a gente sabia, né, que aquilo foi uma situação momentânea. E hoje a gente sabe que teoricamente, o dólar está aí na casa de R$ 5,70, 75 centavos, 80 centavos. Mas, na verdade, se você não tiver R$6, você não compra um dólar. Verdade. Então, assim, e sempre será. E sempre será. Nós temos a libra esterlina, que é uma moeda também de um valor, porém... Você só negocia com libra esterlina lá na Inglaterra. Fora de lá daquele território, você não consegue. Ou você tem dólar, ou você tá duro. É verdade. Muito bem, 15h17, a gente dando uma lapidada aí no que vem acontecer aí com essas eleições hoje. Que aqui são 15h17. Lá nos Estados Unidos, daqui para lá são 3 horas a mais. Então já é 18 horas. É 18 horas, já deve estar encerrando, né, Marconi? Até lá para meia-noite aqui no Brasil a gente já tem o resultado. Um resultado. Muito bem, 15h17, nós vamos tomar uma aguinha e a gente volta já com mais informações e notícias para você. Solta aí, Jonathan. Rapaz, você me pega. Ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro, no dia 30 de novembro, às 19h30, na rua Guilherme Aguiar, 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade.
Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @SKTrufas. Muito bem, estamos de volta, já fomos ali tomar a nossa água, são 15 horas 18 minutos, hoje o clima tá gostoso, né, John? Tá bonzinho, não choveu ainda, só neblinando, mas com certeza a chuva tá perto aí, tá chegando. 15 horas 19 minutos, você está aqui na melhor da tarde, que é a Rádio Melodia 87.9 e com a nossa companhia aqui no Comunidade em Ação. Marconi, como é que está aí o orçamento da prefeitura aí para 2025? Olha, Dilson, tá um valor assim de saltar os olhos, né? Sim. Coisa de 1 bilhão e 800 milhões, né? A próxima gestão. É muito din-din, né? A próxima gestão terá para gerir no ano de 2025. Dá para aquecer as contas aqui do nosso município? Dá sim. Apesar de que a diferença desse ano que está se encerrando para o ano que vem é uma coisa pequenininha, né? Sim. Teve apenas 0,20% de ajuste, né? Ou seja, cerca de 3.912.247 reais a mais, apenas isso. Então, a Câmara de Vereadores prevê receitas, né? Essas receitas aí, então será um orçamento aí na casa de 1.891.049.049 reais o próximo gestor, porque a gente está aí nessa incógnita aí de quem vai ser, se é a prefeita que vai ser empossada ou não. O que é certo é que vai ter esse recurso. O que me chama a atenção, eu não tinha muito conhecimento a respeito dessa situação, mas um dia eu fui convidado para uma reunião de orçamento participativo ali na escola Dr. Gildásio Pereira Castro, no Henriqueta Prates, e eu fui convencido a ir para aquela reunião. E os organizadores daquela atividade me deram ali uns jornais da prefeitura dando conta do orçamento da cidade para aquele ano e da quantidade que tinha para cada secretaria. Sim. E aí o que me chamou a atenção foi o que tinha designado para a Secretaria de Educação, que era e permanece sendo o maior orçamento da prefeitura. A maior parte. A maior fatia do bolo. A maior fatia do bolo vai para a Secretaria de Educação. Eu não me interessei muito nas outras pastas por causa da dinâmica, que eu não conseguiria, com muita facilidade, fazer a conta. Certo. Mas aí eu fui pesquisar ali, os próprios organizadores me deram na ocasião os números da educação, de quantos alunos a rede pública municipal de ensino tinha naquela ocasião. Aí eu fiz a conta, eu peguei aqueles valores de reais, dividi pelo número de alunos que a rede tem para manter, certo, e pelo número de meses. E aí eu encontrei um valor de saltar os olhos. Naquela ocasião eu fiz o questionamento ao organizador, a pessoa que estava ali gerenciando aquela reunião, e para o público presente, e me trataram lá de uma forma que não vale nem a pena aqui a gente está falando. E dali, e doravante, eu comecei a questionar esses números. E, para minha surpresa, não foi diferente. Aqui, em Vitória da Conquista, no ano de 2025, a educação terá uma fatia de 538.372.000 reais
538 milhões 372.913,10 a educação terá para gastar no ano de 2025. Ocorre que nós temos hoje 44 mil alunos. Vamos colocar que tenhamos 45 mil alunos. Quando você divide esse valor por 45 mil alunos e que divide ele pelo número de meses, você vai encontrar um valor aproximado ali de R$1.000. A gente arredondou para R$1.000. Um aluno na rede pública de ensino de Vitória da Conquista, nas mais diferentes séries dela, do ensino fundamental, que é primário ao fundamental, que é da pré-escola até o fundamental, que é o nono ano. Isso. Custará R$1.000 mês para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Fazendo uma pesquisa com diversos pais, que eu ainda não fui nas escolas, mas eu irei fazer isso. Eu irei fazer esse levantamento. Fazendo alguns levantamentos, principalmente na Zona Oeste, que é onde eu moro, a escola de maior referência para mim, do ensino particular da Zona Oeste, ela ficou por menos disso aí, que é o Colégio Paulo VI. Sim. O nono ano lá é R$900. E lá é proporcional a sério o valor. Quanto mais baixo a escolaridade do menino, mais baixo o valor que os pais precisam desembolsar. Certo. E aí a gente encontrou escola de 250, a gente encontrou escola de R$300, de R$600 e assim sucessivamente. Uma variável. O que me chama a atenção é que esse orçamento é aprovado pela Câmara de Vereadores. Esse valor que você falou, em 44 mil alunos da rede pública, a R$1.000, chegou a que valor? Você tem um valor? Não, chega a esse valor aqui. 508 milhões. 538 milhões. 538 milhões. Certo. R$1.000 por aluno. Por aluno mês. Certo. Continue. Então, Dilson, o que a gente fala é o seguinte: eu sei reclamar da qualidade do ensino público municipal de Vitória da Conquista? Não. Não sei reclamar. Não sei reclamar. Eu sou procedente de escola pública. Certo. Agora, eu sei dizer o seguinte, que quando se coloca um aluno, um jovem, um estudante, de séries iguais, que são procedentes da escola pública e o outro procedente da escola particular, para resolver uma mesma situação, para fazer um mesmo exame, responder a mesma prova, vamos assim dizer, o desempenho do aluno da rede privada sempre foi melhor. Então, claro. E outra coisa, quando uma escola particular ela está funcionando, o diretor, o proprietário daquela, o empresário, dono daquela unidade escolar, ela tem, digamos, para funcionar uma sala que às vezes tem 20 meninos estudando, 20 crianças estudando, 20 mensalidade, isso quando não tem inadimplência dos pais, dos responsáveis. 20 crianças, ou seja, se considerarmos que colocar em uma média de R$500, R$600 por 20, vai dar 12 mil reais. Certo. Aquele proprietário, aquele empresário, o diretor daquela escola terá no máximo 12 mil reais para poder gerir uma sala de aula na rede particular. Privada. Na rede privada. Certo. Já na rede pública, costuma ter 40 meninos em sala de aula. Ou seja, a prefeitura terá 40 mil reais para gerir aquela sala de aula. E vale-se dizer que diversos tributos e encargos são cobrados desses empresários proprietários dessas unidades escolares da rede privada. Coisas que o município não paga. Mas aí alguém fala, mas tem a merenda, Marcondes. Mas tem o transporte, Marcondes. Transporte ainda assim, rural, não o urbano também tem. Alguns, né? Alguma situação tem. E sei que tem. Eu sei que tem tudo. Mas com tudo isso. Por quê? Eu te digo.
eu te digo, fácil. Aqui, um casal, uma comparação, um casal teria hoje, em média, 2 filhos. Certo. Que é uma média. 2 filhos. Já aconteceu comigo. 2 filhos. Aí eu só pergunto, qual a proporção de pais de famílias aqui, ou de núcleos familiares que 100 jovens já em idade produtiva, tem R$4.000 para gerir essa família? São poucos. São pouquíssimos. Pouquíssimos. Então é o seguinte, a prefeitura ela tem, aí seria R$4.000 por família, seria R$1.000 per capita. E aí esse cidadão com R$1.000 per capita é para ele se virar com açougue, com supermercado, com farmácia, com tudo, com toda a despesa para manter uma casa funcionando. Então é o seguinte, vamos combinar. Autoridades constituídas de Vitória da Conquista, Ministério Público, Conselhos de Educação, Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, Situação e Oposição, Imprensa de Vitória da Conquista. Será que nós não temos dinheiro demais para pouco resultado? Que é o mais importante. É o resultado lá no final, lá na ponta, né? Porque, olha, você quer uma orientação, senhor secretário de Educação e senhores prefeito, senhora prefeita? Faculte bolsas, adote, chega numa escola privada dessa daí e assuma 30%, 40% das vagas. Eu estudei com bolsa, minha bolsa. E aí, o que acontece? Faculte para os pais, seu filho, sua filha estará estudando na escola fulana de tal, bancada por uma bolsa, e se for possível... Ou meia bolsa. Ou meia bolsa, o que for. E sabe o que a senhora vai ter que... Sabe o que a senhora terá de presente aí, Em meio a greves, paralisações que acontecem no ensino público de Vitória da péssima qualidade. No ensino público de Vitória da Conquista. Quantas paralisações, quantas greves na rede privada? Nenhuma. Então, olha... Eu tô usando uma camisa aqui que custa R$11, sabia, Dilson? Custa R$11. Uma calça aqui que custa 50. Sim. Mas em algumas lojas aí, tem calça aí de R$1.000. Tem camisas aí de R$200. Você sabe por que eu uso a de 11? Porque meu orçamento só dá para comprar de 11. Porque se eu tivesse mais recursos, eu compraria uma de 500. Então é o seguinte, se eu só como carne de segunda ou de terceira, é porque meu salário não permite eu comer filé mignon, eu comer colchão mole, eu comer picanha, certo? Então eu me contento com bofe, com fígado, com vísceras de boi. Eu me contento. O importante é que eu não fique com fome. Mas se eu tivesse condição, eu compraria para mim e para minha família. Portanto, prefeitura, vocês têm condições. Olha, de repente, adote essa ideia aí, talvez, estude essa ideia de vocês bancarem. Aí teve um colega que falou, mas desse jeito você vai acabar com o empreguismo na prefeitura. Eu falei, pois é, eu não estou preocupado com isso não, eu quero frutos. Eu sou capitalista e eu gosto de fruto, eu gosto de lucro. Eu quero ter lucro. Eu quero que quem tem recurso invista para ter lucro. E aí nós vamos ver um resultado totalmente diferente. Com certeza nosso IDEB será totalmente transformado, viu, prefeitura? Esse valor, esse orçamento de 538 milhões não está imbuído reforma de escolas, né? Que seja, quando você paga a mensalidade da escola particular, é com esse dinheiro que eles reformam, ampliam e faz tudo. É para tudo. É para fazer novas escolas, é para tudo. E se fizer direitinho, se de repente adotar a minha ideia de fazer aí, prefeitura, de fazer aí o convênio com escolas privadas e a partir de então a prefeitura bancar parcialmente, não banque na totalidade não, viu? Banque de forma parcial, 50% no máximo. E aí a gente tem um misto lá, de alunos pago pela prefeitura e pela iniciativa privada e pelos pais lá naquela escola tal. Você sabe o que vai acontecer, moço?
nós vamos ter um ganho significante. Você sabe por quê? Porque a maioria dos filhos de servidores públicos, principalmente da área da educação, filho de vereador, filho de prefeito, filhos de secretário, nenhum estuda em escola pública. Porque se o produto fosse bom, lá estariam. Muito bem, é isso aí. Olha só, 15 horas 33 minutos, tá aí o desabafo do nosso querido Marcondes Oliveira, né? Em relação a esse orçamento para 2025 de 538 milhões de reais em Para mais a educação. Para educação, só para educação. É muito dinheiro, é muito din-din, né? Com Esperamos que nossas autoridades aí saibam realmente usar bem esse dinheiro e para que nossas crianças da escola pública, Marcondes, tenham assim uma educação de primeira qualidade, né? Educação de primeira qualidade, que é o que é necessário, que é o que tem que ser bom lá na ponta. É o ensino para nossas crianças aqui e nossos adolescentes da escola pública. Muito bem, olha só, eleições 2026. Sheila defende participação de Vitória da Conquista na chapa ao governo da Bahia. Tá aí, Marcos. A votação expressiva nas eleições de 2024, embora ainda sob júdice, destacou o potencial eleitoral da prefeita Ana Sheila Lemos de Andrade, do União Brasil, para futuras disputas, incluindo as eleições de 2026. Em coletiva no dia 7 de outubro, em destaque no blog do Anderson nesta segunda-feira, Sheila foi questionada sobre a possibilidade de um político radicado em Vitória da Conquista compor uma chapa liderada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Como é conhecido Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto, também do União Brasil. Ao governo da Bahia, ela afirmou: segundo ela, acho sim que Conquista, a região sudoeste, precisa ter uma representatividade no estado da Bahia. Isso a gente já vem falando mesmo há muito tempo aqui, né, Marcos? Mas acho que está cedo para a gente falar disso. Acabamos de ganhar uma eleição para governar a Vitória da Conquista por mais 4 anos. A prefeita também enfatizou: sei que Conquista, a região sudoeste, merece participar do processo eleitoral da Bahia. Quanto isso, aguarda a oficialização dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral para que possa comandar a prefeitura de Vitória da Conquista pelos próximos 4 anos. A gente fala sempre nisso aqui, em Conquista não ter uma representação forte e firme lá no escalão, no primeiro escalão do governo estadual. A se vê aqui pela essa presidente Vargas aí, está aí, ó. Então a gente não vê ninguém gritar, ninguém chegar e falar: não, governo, vamos olhar para a nossa cidade, Vitória da Conquista, um dos maiores municípios da região da Bahia, que é o terceiro maior município. A gente não vê isso. A gente, lamentavelmente, Vitória da Conquista, eu diria, Dilson, que está órfão de representatividade. Se a prefeita não faz aí algumas articulações com deputados de fora, como foi o caso do Elmar Nascimento, de Tiago Correia, teve um outro aí também, que também esteve e está sempre aí ajudando, que me parece que ele é até do partido do PDT. Me passou o nome do deputado, ele é até deputado federal, que foi secretário de saúde lá na cidade de Salvador. Essas alianças aí, outras aí, como a gente tem alguns vereadores aqui que tem também vereadores de oposição que tem ligação com outros deputados aí, tipo o pessoal do PCdoB, que trouxe aí através dos seus deputados federais aí algumas emendas significantes aqui para a Vitória da Conquista. A cidade estaria em maus lençóis. Sim. Né? Então, assim, e dentro do primeiro escalão do governo do estado, Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, não tem ninguém. Então, eu acho assim, que Vitória da Conquista deve e merece respeito. Agora, e os nossos políticos, eles devem buscar junto ao governo do estado, ao governo federal e os aliados do governo
do estado atualmente buscarem um espaço à altura de Vitória da Conquista. Aí depois, porque aqui a gente não teve uma votação significante. Olha, e se continuar semeando da forma que vocês estão, pode ter certeza, a colheita futura ainda vai ser pior, mais magra do que essa. É isso aí, verdade. Muito bem, 15 horas e 38 minutos. Eu comecei o programa falando de chuvas aqui em Conquista, que por enquanto só deu essa pequena neblinazinha aí, o tempo fechou um pouco, mas chuva forte até agora nada, né? Olha só, chuvas devem chegar a quase todas as regiões da Bahia ao longo da semana. As previsões dos institutos de meteorologia indicam o avanço de nuvens carregadas sobre a Bahia nos próximos dias. Até o início da próxima semana, quase todas as regiões do estado devem registrar precipitações, com exceção das regiões de Juazeiro e Paulo Afonso, no norte do Vale do São Francisco. Segundo os modelos meteorológicos, a chuva pode começar pelo litoral desde o sul de Salvador até a divisa com o Espírito Santo, já neste domingo, dia 3 de setembro. Nesta faixa litorânea, a precipitação deve ocorrer em forma de pancadas ou temporais isolados, avançando gradualmente para o leste do estado. A partir de terça-feira, dia 5, portanto hoje, o tempo deve mudar nas regiões de Barreiras, Guanambi e Vitória da Conquista, onde também são esperadas pancadas isoladas e chuvas fracas até sexta-feira, dia 8. No sábado, dia 9, as chuvas devem se tornar mais generalizadas, com volumes expressivos previstos para grande parte do estado ao longo da próxima semana. Até o dia 12 de novembro são esperados acumulados entre 45 e 75 milímetros em Barreiras e 50 e 80 milímetros em Guanambi, 70 e 140 milímetros em Ilhéus, 75 e 100 milímetros em Itabuna e entre 70 e 80 em Vitória da Conquista. Para Salvador também haverá previsão de chuva. No entanto, diferentes fontes meteorológicas apresentam divergências com estimativas de acumulados entre 15 e 50 milímetros para o mesmo período. Tá aí 15 horas e 40 minutos. Jonathan, nós vamos aqui no intervalo e a gente já volta já com mais notícias para você. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na Rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade. Mix Mateus tem tudo para o seu negócio e sua casa com muito mais economia. Seja no varejo ou no atacado, vem comprar barato. Muito bem, 15 horas e 42 minutos, estamos de volta. Eu quero aqui deixar um abraço para meu querido e parceiro aqui da nossa bancada aqui, né, Marcondes? Irapuan Sampaio.
Grande Irapão Sampaio, também nosso querido amigo lá do Pé de Galinha, nosso querido Mazinho. Mazinho do Pé de Galinha, o homem das panelas de alumínio. Gilberto também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de esporte, Gilberto. Porque hoje tem Vasco e Botafogo e é direto pela... Hoje tem Vasco e Botafogo. Será que o Vasco vai deixar o Botafogo ser campeão hoje? Não é possível, né? Não é possível. Que tem que ganhar, que vai ser bom pro Palmeiras, né? Perder ontem pro Corinthians. Então vamos lá, olha só, vamos... Ô, Jonathan, solta aqui pra gente logo aí, antes de dar uma saidinha aí. O roubo nas contas públicas é desafio para prefeitos que assumem em 2025. Vamos lá. O setor público consolidado, que é composto por União, estados, municípios e estatais, registrou um déficit de 21 bilhões e 400 milhões de reais em agosto. Os dados constam no último relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central. Só em relação aos governos regionais, o rombo chega a 435 milhões de reais. Em meio a este cenário, e com novos prefeitos assumindo a partir de janeiro de 2025, é lançado um desafio para os gestores locais, segundo o especialista em orçamento público César Lima. Para ele, enxugar a máquina pública é uma das medidas que precisam ser tomadas. O déficit aí, geralmente, se apresenta na forma de um crescimento aí de despesas obrigatórias, principalmente em anos eleitorais, com as despesas de pessoal. Claro que há limitações para isso, segundo a lei, mas muito provavelmente o que acontece é uma inflação aí da máquina pública a fim de conseguir cabos eleitorais para os prefeitos que estão tentando se reeleger. Quem entrar, ou mesmo aqueles que se reelegeram, a primeira coisa que vão fazer vai ser enxugar a máquina pública a fim de ter de volta aí a sua capacidade de investimento. Na avaliação do professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vladimir Maciel, normalmente o primeiro ano de mandato dos gestores eleitos costuma ser desafiador. Os prefeitos vão ter pouca margem de manobra para cumprir promessas de campanha. Os primeiros 2 anos de mandato vão ser 2 anos de ajuste fiscal. Caso eles queiram conseguir entregar alguma obra mais próxima no final de mandato, enfim, fazer alguma coisa de maior monta, porque os 2 primeiros você não vai ter fôlego, você não vai ter de onde tirar. Em 2023, os municípios brasileiros também se encontravam em situação delicada em relação ao cenário fiscal. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades estavam com caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre do ano passado. E reportagem Marquesan Araújo. Tá aí a reportagem do Marquesan Araújo. E agora o seguinte, novos prefeitos da TCU reforçam medidas necessárias na transição de mandados, também na reportagem aí de Marquesan Araújo. Com o fim das eleições 2024, boa parte dos municípios do Brasil entram no chamado período de transição. Trata-se do intervalo de tempo em que as principais informações de gestão devem estar alinhadas entre as equipes dos governos que saem e dos que entram. Normalmente, esse repasse de informações é intensificado entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Diante disso, o Tribunal de Contas da União, o TCU, contribuiu para a elaboração de uma série de orientações com medidas que os gestores devem adotar para garantir que a sociedade não seja prejudicada com a descontinuidade de serviços e projetos em andamento essenciais para a população. Denominado Caderno de Encerramento e Transição de Mandatos em Municípios Brasileiros, o conteúdo, que foi organizado pela Associação Brasileira de Municípios, contém dicas para os gestores concluírem uma passagem de cargo segura, com diminuição de riscos de responsabilização por falta de conhecimento das normas, assim como pela omissão do dever de prestar contas. Nesse sentido, o TCU orienta, por exemplo, uma troca de informações sobre o que está acontecendo no município. Além disso, é importante atuar sobre a estrutura administrativa, fazendo com que a nova gestão entenda como funciona a situação orçamentária, financeira e patrimonial. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, os gestores que assumirão agora precisam ver, inclusive, se os valores deixados nos cofres são suficientes para o primeiro mês do ano, ou se não houve nenhuma despesa proibida em ano eleitoral. Em relação às prestações de contas, que dê a cabo uma condenação ao gestor, uma responsabilização do gestor em relação às contas não aprovadas, ele pode inclusive ser impedido de concorrer a cargo público, de ser contratado em cargos públicos, sofrer multas. Isso daí pode inclusive, dependendo do caso, ser transferido também para a esfera criminal.
Ainda de acordo com o TCU, é fundamental que os gestores deixem os municípios em situação de adimplência, considerando que também pode haver recondução ao cargo. Para o tribunal, a continuidade de serviços e obras, por exemplo, é uma forma de respeito à supremacia do interesse público. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, é isso aí, olha, 15 horas e 48 minutos. O governo está falando em cortes, né, Marcondes? Olha só, a Dengue Saúde vai investir 1,500 bilhões no controle da doença. Essa reportagem é da Lívia Braz. Vamos ver o que ela tem para falar em relação a isso. Um investimento de mais de R$1,5 bilhão para controlar e combater o mosquito da dengue. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde para evitar que 2025 seja tão desafiador como foi este ano no controle da doença. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 6,5 milhões de casos, com 5.720 mortes em 2024. Estados, municípios e DF vão receber 50% a mais do que foi investido no ano passado. A aposta é reduzir os casos da doença com a ajuda de novas tecnologias, como o método Wolbachia, que consiste em usar uma bactéria que vive em muitos insetos para controlar populações de mosquitos, especialmente os transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. O investimento em prevenção também prevê a criação de mais estações disseminadoras de larvicidas, inseticidas e biolarvicidas, além do uso de mosquitos estéreis. Segundo o Ministério da Saúde informou em nota, os recursos vão sendo distribuídos conforme solicitação dos estados. Para prevenir casos mais graves da doença, a vacinação continua nos postos de saúde para o público entre 10 e 14 anos, com 2 doses do imunizante. Mais de 1/3 das cidades, 1.921 municípios, já receberam a vacina contra a dengue. Até hoje, já foram distribuídas 6,5 milhões de doses, suficientes para vacinar 3.200.000 crianças e adolescentes. Outros 9,5 milhões de doses já foram contratados para o ano que vem. Outra aposta do Ministério é no apoio da sociedade para o combate ao mosquito, já que a participação de todos é fundamental para a eliminação dos focos, que continua sendo a forma mais efetiva de evitar a doença. Para isso, o Ministério lançou a campanha nacional de conscientização, que incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana para controlar os focos do mosquito Aedes aegypti. Outra ação fundamental no controle do mosquito é que a população faça buscas por possíveis focos em casa, toda semana. Usar repelentes e telas mosquiteiras em portas e janelas também são medidas que ajudam a reduzir o número de infecções pela doença. Reportagem Lívia Braz. 1,5 bilhão, dá para vacinar todo mundo, dá? Contra a dengue? Rapaz, acredito que sim, né? Dinheiro tem. O povo não vacinava antes porque era contra a vacina, mas o governo agora é a favor, né? Só não disponibiliza, porque até agora não achei lugar nenhum para mim vacinar. Muito bem, tá aí. Vamos agora falar de esporte. Muito bem, 15 horas e 51 minutos. Olha só, na 32ª rodada da Série A. Começou na sexta-feira, Fluminense 2, Grêmio 2. Já no sábado, RB Bragantino 0, Cuiabá 0. Na Liga Arena, Atlético Paranaense 1, que foi uma surpresa, Vitória 2. Pai, Vitória deu uma escapada boa aí da zona, viu? Juventude 0, Fortaleza 3. Esse jogo também foi no sábado às 18h30. Neoquímica Arena, o Corinthians pegou o Palmeiras ontem e deu uma sapatada de 2-0. Corinthians de Wilson Brasil. Hoje no Beira Rio joga Internacional e Criciúma às 21h30. Na Fonte Nova às 21h30 também Bahia e São Paulo. E um grande jogo, né? Tá esperado por todos aí também. É o clássico dos amigos, Botafogo e Vasco às 21h30. Esse jogo é direto pelo canal aberto. Amanhã no Independência, Cruzeiro e Flamengo às 21 horas. E também encerrando essa 32ª rodada, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Ontem o Coringão deu uma sapatada no Palmeiras, né? Pegou muita gente de surpresa, apesar de ser um clássico, mas dado as colocações e o elenco de cada clube, esperava-se que era o Palmeiras que ganhasse aquele jogo. Sim. Mas como especulações, prognóstico, previsão
acaba tudo na hora que a bola rola, né? Então, bola rolando aí, agora o que vale é bola na rede. E não prognóstico, expectativa, retrospecto, nada disso. E deu o Coringão 2-0 lá em cima do Palmeiras. Palmeiras que tinha um objetivo de aproximar ou até ultrapassar, está amanhecer líder do campeonato hoje, e o Corinthians que tinha também um objetivo, porém ambos estão em partes opostas da tabela, um fugindo do rebaixamento e outro querendo ser campeão. É isso aí, e dessa forma a tabela tá assim, o Botafogo em primeiro com 64, em segundo o Palmeiras com 61, em terceiro o Fortaleza com 60, o quarto é o Flamengo com 55, o quinto é o Inter com 53 e sexto é o São Paulo com 51 e sétimo é o Bahia com 46, oitavo é o Cruzeiro com 44, o Vasco vem em nono com 43, décimo é o Atlético Mineiro com 41, 11º o Grêmio com 39, 12º o Vitória com 38, 13º o Corinthians também com 38, 14º o Fluminense de Brito com 37 pontos e também de Irapão Sampaio, o pó de arroz. 15º o Criciúma com 37, 16º o RB Bragantino com 35. E na zona dos desesperados, abrindo a porteira, o 17º é o Atlético Paranaense com 34, 18º o Juventude também com 34 pontos, 19º o Cuiabá com 28 e com a lanterna ligada, Atlético Goianiense com 22 pontos. Mas também o Flamengo domingo. Você gostou do jogo 3-1 em cima do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Marcondes? Mas eu gostei assim, em parte, porque eu só gostei da metade. Porque, né? Porque eu não sou torcedor, sabe? Eu sou apreciador do espetáculo. Certo. E eu gosto de ver gol. Mas acontece que até parte do segundo tempo a gente só via Flamengo jogando. E que a bola só ficava na metade do campo, parecia que era até treinamento. Só a partir do terceiro gol é que o Atlético Mineiro resolveu acordar e foi lá e provou que se quiser vai dar trabalho. Porque quando o Atlético resolveu jogar, foi pra cima, fez 3-1 e teve situações e que a galera fechou os olhos para não ver lá no Maracanã. Porque o Atlético teve prestes a fazer os 3-2 e teve a oportunidade até de que, se tivesse capricho, alcançaria o empate. Então eu diria que foi um bom resultado para o Flamengo, mas nada... O gol que o Atlético fez deu vida também ao Deu Botafogo. Vida ao jogo. Deu um fôlegozinho. Deu um fôlego. Para quem gosta de espetáculo, que nem a minha pessoa, que não sou torcedor, que se dane quem ganhar e quem perder, eu quero ver o espetáculo não acabou por causa do gol, né? O espetáculo não acabou. Então, nós temos a promessa de um grande jogo no próximo domingo. O resumo foi o seguinte: o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 3. Os gols flamenguistas foram marcados por Georgian de Arrascaeta e Gabriel Barbosa, que finalizou 2 vezes, enquanto Allan Kardec descontou para o Atlético Mineiro. O Flamengo começou forte com o Gabigol quase marcando nos 11 minutos do primeiro tempo, mas a bola raspou a trave. No entanto, o rubro-negro não demorou a abrir o placar com Arrascaeta marcando após uma jogada de Gabriel Barbosa, por sinal um golaço. O time carioca ampliou ainda no primeiro tempo, com o Gabigol marcando após uma assistência de Gonzalo Plata. No segundo tempo, o Atlético Mineiro tentou reagir com Hulk, assustando em algumas oportunidades, mas foi só isso. O Flamengo, que marcou novamente com o Gabigol, marcando seu segundo gol da partida, o Galo ainda conseguiu descontar com Allan Kardec, mas não foi suficiente para mudar esse resultado. Com essa vitória, o Flamengo fica a uma vantagem para o segundo da final, marcado para o próximo domingo, dia 10, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Muito bem, Marconi, chegamos a um final do Comunidade em Ação, 17 horas 57 minutos. Fica aqui agora as suas considerações finais aí. Um grande abraço ao nosso amigo Wilson Brasil, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas certamente está na audiência do programa. E a todos que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar guardando os corações de todos aí, e até uma próxima oportunidade. E aí vem aí o programa Crescer e Brilhar com Eneida Sol. Muito bem, é isso aí. Obrigado, Marcondes, mais uma vez pela sua parceria aqui na bancada. Obrigado por fazer o programa com você aqui. Muito bom.
Também agradecer a Jonathan aqui com os teclados aqui da Melodia. E agradecer a você, que Deus abençoe sua casa, abençoe a nossa casa. E amanhã, quarta-feira, assim, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Tá vindo aí um programa com Eneida Sol, Crescer e Brilhar. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia